Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E conforme havíamos combinado há mais ou menos 3 semanas atrás, né, quando vocês fizeram aquela atividade avaliativa no Moodle, eu disse que após aquela semana das avaliações ali, após a semana do Carnaval, embora eu estivesse em férias, eu ia continuar mandando vídeos, né? E, obviamente, o semestre já terminou. É óbvio que esse assunto que a gente vai tratar não vai ser objeto de avaliação nenhuma, né? É apenas para que vocês fiquem com o material, aqueles que tiverem interesse de assistir e aprofundar um pouco o estudo no assunto e trocar uma ideia, terão essa oportunidade, assim como sempre é feito num semestre regular, né? Ou seja, presencial. Se vocês lembrarem, no último vídeo que eu enviei para vocês, há mais ou menos 3 semanas, nós exploramos bastante essa figura. Eu disse para vocês que é uma figura que traz várias biotecnologias que são aplicadas na reprodução animal, certo? E que, em função de ser uma figura que traz a transferência de embriões ali no centro e as suas relações com outras biotecnologias, né? A gente vai explorar a transferência de embriões mais adiante, mas antes de chegarmos na transferência de embriões, eu quero falar um pouco de algumas biotecnologias que, na verdade, vem antes da transferência de embriões. Como assim, professor? Como vem antes? Se a gente considerar essas biotecnologias aplicadas à reprodução, a gente vai observar que elas foram surgindo gradativamente, uma após a outra, na medida em que foram surgindo necessidades e também na medida em que foram sendo criadas condições para uma nova biotecnologia. Por exemplo do que eu estou dizendo. Dessas que tem aqui nessa figura, certamente a primeira biotecnologia aplicada é a mais difundida em todas as espécies, a gente utiliza em todas as espécies, né? Em larga escala, na maioria delas, é a que está aqui em cima, né? Que eu identifiquei aqui como IA, ou seja, inseminação artificial. Tá? Inseminação artificial, vocês sabem, é uma biotecnologia utilizada, possível de ser utilizada e utilizada em todas as espécies hoje, né? De animais de nosso interesse. E após a utilização da inseminação artificial, foram criadas outras possibilidades. Mas por quê? Obviamente, vocês sabem que a inseminação artificial ela tem muitas vantagens, né? Ela possibilita, por exemplo, a disseminação de um material genético de um reprodutor em larga escala, né? Se compararmos a propagação de um material genético de um reprodutor, seja de qual espécie for, considerando a monta natural realizada por esse reprodutor, comparando com a inseminação artificial utilizando sêmen deste reprodutor, obviamente que teremos um número de produtos infinitamente maior gerados pela inseminação artificial a partir do sêmen deste reprodutor. Tá? Então, isso é óbvio. Também é óbvio que a melhora, digamos assim,
É difícil a gente falar em melhora genética, né? A gente tem que ter um cuidado, embora a gente use isso comumente, vamos melhorar geneticamente o meu rebanho. É verdade, é o que a gente busca, né? E é o termo que a gente usa, né? Porque se eu estou utilizando sêmen de um reprodutor de alto valor zootécnico, teoricamente eu estou sim melhorando geneticamente o meu rebanho, né? Na medida em que eu percebo que produtos daquele reprodutor estão saindo com as suas características. Então, a gente utiliza e a gente observa isso, mas, na verdade, a gente não sabe se realmente está melhorando geneticamente o rebanho, né? A gente está imprimindo algumas características que são desejáveis naquele momento para nós, né? Que a gente julga interessante no rebanho, certo? Então, deixa eu vou aumentar aqui só um pouquinho. Eu me dei conta que ela está minimizada, né? Agora sim. Passou um pouco. Ele já ficou no meio ali agora. Bom, então, a inseminação artificial, pessoal, ela, sem dúvida, tem muitas vantagens. Tá? Uma delas, então, é a melhora ou o incremento das características que eu julgo importante no meu rebanho. E isso eu poderia chamar, então, de um incremento, digamos assim, muito mais fenotípico do que genotípico, né? Embora o fenótipo seja, em grande parte, digamos assim, uma consequência do genótipo. Né? Se não há a característica genotípica, aqueles genes não serão expressos e nós não teremos aquelas características fenotípicas. Tá? Então, é uma consequência. A gente sabe muito também que essas características fenotípicas, além de dependerem do genótipo, dependem também das questões de manejo, as questões ambientais, né, que a gente chama, as questões de manejo nutricional, e manejo sanitário e etc. Tá? Muito bem, então, a inseminação artificial ela tem inúmeras vantagens em diversas ou em todas as espécies de nosso interesse. Tá? E é utilizada já há várias décadas. Inclusive, nas últimas 2 décadas, talvez, a espécie equina, né, que tinha limitações, especialmente de interesse econômico, né, cada vez está mais comum a utilização da inseminação artificial e propagação, digamos assim, do material genético de garanhões. Tá? Vou fazer um parêntese aqui. Eu lembro que eu falei para vocês, e vou repetir agora, que todas essas biotecnologias que vocês estão vendo aí e outras podem ser utilizadas em todas as espécies. Né? A ciência já nos possibilita isso. Por que não são? O que nós temos que levar em consideração ao adotar ou não adotar uma biotecnologia ou várias biotecnologias na propriedade ou no rebanho, etc. E eu lembro que eu falei para vocês que basicamente são 3 fatores que a gente deve considerar. Tá? As características fisiológicas ligadas à reprodução, as características de manejo e, fundamentalmente, a questão econômica. Então, esses 3 pontos é que vão nos dizer, sim, nós podemos adotar a biotecnologia. Sim, nós precisamos adotar a biotecnologia. Sim, nós vamos adotar a biotecnologia. Ou não, nós não podemos, nós não precisamos adotar a biotecnologia, porque, em última análise, com exceção dos cães e dos gatos, né, basicamente o que a gente busca é produção, produtividade. Tá? Então, não tem como a gente não pensar no fator econômico, obviamente. Bom, mas a inseminação artificial,
ela, por ser uma biotecnologia, ela requer alguns manejos específicos, certo? E digamos assim, um obstáculo que a gente encontra ao adotar um programa de inseminação artificial é que nós teremos que fazer algo, nós, né, as pessoas que estamos manejando os animais, teremos que fazer algumas coisas que normalmente seriam feitas na natureza entre o reprodutor e a fêmea. Me explico melhor. Nós teremos que saber o momento exato, e agora vocês já têm esse conhecimento, nós já falamos sobre isso, o momento exato do período de estro da fêmea, porque nós sabemos que o período de estro está diretamente relacionado ao momento da ovulação, certo? E quanto mais próximo à ovulação nós administrarmos o sêmen, maior a chance de fecundação. Isso vocês agora já entendem, né? já enxergam isso, certo? Vocês, inclusive, fizeram uma tabela com as características estrais, né? As principais características reprodutivas de uma espécie que vocês escolheram. Então, nós teremos que saber o momento adequado de realizarmos a inseminação artificial. Isso nos exige que nós tenhamos certeza de que aquela fêmea ou aquelas fêmeas do rebanho estão em estro. Então, detecção de estro é um obstáculo à inseminação artificial. Tá? Nós temos que ter cuidado, porque o sucesso da inseminação artificial é dependente também da boa detecção de estro em fêmeas. Em animais criados de forma mais intensiva, como, por exemplo, suínos, essa detecção de estro é um pouco mais fácil quando comparada com a detecção de estro em animais criados de forma extensiva, como, por exemplo, em bovinos. Tá? Então, esse é um ponto, porque um outro ponto é a questão física, né? A questão do tamanho. É muito mais fácil eu sei que quem trabalha com suínos pode não concordar comigo, né? Mas é mais fácil nós manejarmos uma fêmea suína do que manejarmos uma fêmea bovina, em função do tamanho, do peso, né? E, obviamente, também da questão de ser criado de forma intensiva, em contato direto com o homem desde o momento do nascimento, em relação à criação de forma extensiva, né? Esses animais que nascem a campo, a maior parte dos bovinos não tem contato diário e intenso com os seres humanos, né? Exceto em propriedades destinadas à produção de leite. Neste caso, sim. Tá? Então, esses problemas, esse obstáculo de detecção de estro, ele é marcadamente existente na espécie bovina, né? Embora também se encontre na espécie ovina, que é criada a campo, né? E em menor, digamos assim, importância na espécie suína, porque vocês vão ver lá na suinocultura que existem formas de detecção de estro, inclusive mecânica, né? Pressionando o dorso da fêmea e ela assume uma posição, né, lombar ali dentro da baia, que vai mostrar para vocês que ela está em estro e que aquele é o momento adequado de se realizar a inseminação artificial. Isso não é possível de se fazer em bovinos e em ovinos, cuja observação ela pode ser realizada à distância, de forma visual, ou com a utilização, isso mais antigamente, com a utilização de rufiões junto ao rebanho. Tá? Muito bem.
Então, em função desta dificuldade, eu vou só buscar o que eu estou falando lá do início. Eu estou dizendo para vocês que essas biotecnologias, elas foram gradualmente, na medida do necessário, das possibilidades, foram sendo criadas, desenvolvidas e adotadas uma após a outra, certo? Então, é sobre isso que eu estou falando e por isso toda essa conversa de contextualização da inseminação artificial. Então, em função deste obstáculo que se tem, especialmente em espécies criadas a campo, de detectar o momento adequado de inseminar, ou seja, se as fêmeas realmente estão em estro ou não, estão em cio ou não, foi desenvolvida uma forma através da utilização de hormônios ligados à reprodução, que vocês também já conhecem, foi criado aqui uma nova biotecnologia, digamos assim, que a gente chama de manipulação. Eu não vou escrever tudo, senão vou demorar muito tempo, mas eu vou abreviar, tá? Manipulação do ciclo estral, tá? Já é possível há aí há 2, 3 décadas e utilizado em larga escala, a manipulação do ciclo estral. Ciclo estral. Ou seja, com a utilização de hormônios, de protocolos hormonais, manipulação do ciclo estral, eu consigo manipular o ciclo estral das fêmeas. Ou seja, eu consigo induzir a ovulação, eu consigo manipular o momento desta ovulação, certo? Então, esta manipulação do ciclo estral é uma biotecnologia também que veio auxiliar não só a inseminação artificial, mas principalmente a inseminação artificial e, a partir daí, também a superovulação para uma produção maior de embriões. Consequentemente, se eu tenho uma produção maior de embriões, eu vou fazer uma transferência de embriões. Vejam que aqui nós estamos já conectando com esta biotecnologia, transferência de embriões. Então, na manipulação do ciclo estral, eu, a partir da utilização de protocolos hormonais, e existem diversos protocolos hormonais, aliás, praticamente cada laboratório que comercializa esses hormônios desenvolve o seu protocolo, tá? Então, isso é facilmente, vocês podem encontrar facilmente diferentes exemplos desses protocolos de manipulação do ciclo estral. Quais hormônios são utilizados? Bom, todos aqueles que nós estudamos e que são ligados à reprodução, né, pessoal? Por exemplo, GnRH, LH, FSH, progesterona, estradiol, prostaglandina, gonadotrofina coriônica equina ou gonadotrofina coriônica humana. Esses dois últimos eu vou falar um pouco mais para vocês agora, mais adiante, né? Então, manipular o ciclo estral significa controlar o momento do estro e o momento da ovulação. Através da utilização desses hormônios, eu consigo prever, né, com uma boa margem de acerto, o momento, o período de dias, ou o dia, né, o dia aproximado que aquelas fêmeas estarão em estro e ovularão. E aquele é o momento adequado para realizar a inseminação ou as inseminações, dependendo da espécie, dependendo do manejo da inseminação artificial. Tá? Quando a gente fala em ciclo estral, pessoal, para ser mais didático, vocês também podem ouvir falar em manipulação de ciclo estral utilizando outra terminologia. Eu vou separar aqui, tá? Para ficar mais didático. Vocês podem ouvir falar em indução do ciclo estral. Certo?
Indução do ciclo estral. O que é indução do ciclo estral? Ou indução da ovulação. Tá? Não é a mesma coisa, mas são eventos que podem ser induzidos. Eu vou induzir aquela fêmea a ovular, né? Provavelmente pela primeira vez. Tá? Então, isso é indução do ciclo estral. É uma fêmea que já está bem próxima da puberdade, e que, com a utilização de hormônios, eu posso induzi-la a iniciar a ciclicidade estral. Isso vai depender muito do tamanho da fêmea e do peso corporal da fêmea. A partir daí, eu posso ter uma ideia da proximidade desta fêmea de iniciar a sua atividade reprodutiva, ou seja, de atingir a puberdade. Funciona 100% das vezes? Não, nem sempre funciona. Né? Eu posso ter fêmeas com tamanho corporal, com peso corporal, que eu sei que já está bem próxima a iniciar a puberdade, mas aquela fêmea pode ter alguma característica genética, alguns fatores lá genéticos que vão fazer com que ela seja um pouco mais tardia do que aquelas fêmeas que são da mesma idade, do mesmo peso e do mesmo desenvolvimento corporal dela. São variações individuais, né? Além de induzir o estro, eu posso também utilizar uma outra terminologia que é a sincronização do estro. Então, normalmente, pessoal, a gente fala em induzir e sincronizar o ciclo estral. Essa é a terminologia que a gente utiliza e que é praticamente um sinônimo de manipulação do ciclo estral. Vamos induzir e sincronizar a atividade estral destas fêmeas. Vamos manipular o ciclo estral desta fêmea. Estou falando a mesma coisa. Mas, do ponto de vista didático, existe uma diferença entre induzir o ciclo estral e sincronizar. Sincronizar se refere especialmente a um grupo de fêmeas que já está ciclando, já iniciou a sua atividade reprodutiva, ou seja, já é púbre, né? Inclusive pode ser há muito tempo, mas eu tenho aí um rebanho de 50 fêmeas, né? E eu sei que todas elas já ciclam, porque algumas delas, inclusive, já deram cria, né? Então eu sei que elas todas já têm a sua atividade reprodutiva ativa, mas eu quero fazer com que todas elas, ou um grande número dessas 50 fêmeas, entrem em estro e ovulem, consequentemente, num período curto aí de 2, 3, 4, 5 dias. Então, eu vou sincronizá-las, certo? São fêmeas que já ciclam, mas eu quero sincronizar o ciclo dela. Eu quero fazer com que elas ciclem num período curto de tempo, 1, 2, 3, 4, 5 dias. Então, essa é uma diferença muito sutil, mas que existe didaticamente, né? É interessante que vocês saibam. Então, eu posso usar, repetindo, induzir e sincronizar o ciclo estral. Eu uso isso comumente, mas saibam que induzir significa principalmente induzir fêmeas que ainda não estão ciclando a iniciar a sua ciclicidade estral. E sincronizar significa reunir, né, a ciclicidade estral de um grande número de fêmeas num espaço curto de tempo, tá? Muito bem. E a partir desta capacidade que foi desenvolvida de induzir e sincronizar o ciclo estral de fêmeas, foi possível, digamos assim, incrementar a inseminação artificial. Como assim, professor, incrementar? Eu digo incrementar entre aspas, porque às vezes eu faço tudo isso e não dá certo, né? E aí não foi incrementar, foi piorar, né? Mas a ideia é, digamos assim, de incrementar, tá? Que é uma terceira biotecnologia que é chamada de inseminação
artificial em tempo fixo ou em tempo pré-fixado. Certo? IATF. IATF, inseminação artificial em tempo fixo ou inseminação artificial em tempo pré-fixado. No momento em que eu induzo e sincronizo o ciclo estral, eu sei, com uma boa dose de acerto, o período em que estas fêmeas vão estar em estro e, principalmente, o período em que elas irão ovular. E eu posso, então, me programar para realizar a inseminação artificial sem me preocupar em detectar o estro. Eu não preciso me preocupar em detectar o estro, porque eu sei que tantas horas após a utilização do último dose de hormônio lá, eu sei que tantas horas a maior percentual daquelas fêmeas vai estar bem próximo da ovulação, então aquele vai ser o momento em que eu vou inseminar aquelas fêmeas, tá? Então, por isso, inseminação artificial em tempo fixo, inseminação artificial em tempo pré-fixado. Eu sei, independente das fêmeas estarem em estro ou não, eu sei que eu vou inseminá-las em tal horário. Isto só foi possível a partir do momento que se tornou possível a manipulação do ciclo estral. Então, vejam que estas biotecnologias, elas vão se complementando. Elas vão se complementando. Agora, vocês me perguntam, funciona 100%? É óbvio que não funciona 100%, né, pessoal? Então, um programa de inseminação artificial, ele pode dar resultados tão bons, em termos de percentual de prenhez, tão bom quanto programas de monta natural. Né? Normalmente não é isso que acontece. Né? Monta natural, se está tudo ok com o reprodutor ou os reprodutores, se essas fêmeas estão saudáveis, a monta natural, digamos assim, é o padrão. Né? Então, no momento em que tu adota a inseminação artificial, tu tens que ter consciência de que vai haver um investimento, vai haver um retorno significativo, mas em termos de percentual de prenhez, pode ser que os percentuais não sejam os mesmos. A inseminação artificial pode dar um pouquinho menos do que daria a monta natural, mas em função da qualidade dos animais, né, em função do ganho de peso desses animais, que vai ser mais rápido, vale a pena eu investir, certo? E normalmente vale a pena. E é o que boa parte dos produtores fazem nas diversas espécies. Quando eu adoto uma manipulação do ciclo estral seguida de uma inseminação artificial em tempo fixo, eu tenho que ter ideia de que eu estou mais longe ainda do que é o natural, né? Então, ao fazer a inseminação artificial, eu me distanciei um pouco do que é o natural. Ao adotar manipulação do ciclo estral mais inseminação em tempo fixo, eu me distancio um pouco mais do que é o natural, certo? Então, evidentemente que os resultados em termos de percentual de prenhez na IATF tendem a ser mais baixos do que numa inseminação artificial, digamos assim, comum, né? Mas, em função de eu não ter que me preocupar com o período de detecção de estro, em função de eu encurtar o meu custo de manejo com a inseminação artificial, porque eu vou fazer isso num espaço mais curto de tempo, né? Eu vou inseminar um maior número de fêmeas num espaço muito mais curto de tempo, eu vou economizar com mão de obra. E aí eu posso destinar essa mão de obra para outras coisas na propriedade. Então, provavelmente, do ponto de vista econômico, mesmo me dando uma taxa mais baixa de gestação, pode ser que valha a pena. Tá? Então, vejam, pessoal, que quando a gente vai entrando
cada vez mais nesse universo das biotecnologias, a gente tem que considerar aqueles 3 pontos e considerar muito, muito o ponto econômico. O custo-benefício, vale a pena ou não vale a pena? É muito bonito a gente entrar numa propriedade que tudo funciona 100%, os animais são todos inseminados, não tem nem reprodutor na propriedade, né? Todo esse sêmen é comprado. Claro, em caso dos suínos, isso é praticamente já 100% isso acontece, né? Mas em outras espécies, como principalmente bovinos e ovinos, é muito bonito, mas a questão é, eu sempre, quando eu vejo, eu me pergunto, é rentável? Né? É rentável? Certo? E é isso que vocês têm que se perguntar, né? É muito bonito, mas funciona e dá retorno? Essa é a questão, tá? Nós fechamos aqui 30 minutos, pessoal, e eu vou parar por aqui hoje, e no próximo vídeo eu vou continuar explorando, então, essas biotecnologias, certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.